Peça isso para o Senhor. Nessa noite o Senhor tem novidade de vida para você. Você que está entrando na nossa igreja pela primeira vez, você que tem vindo na igreja, sendo membro da igreja, sendo um auxiliar, um líder, um separado supervisor, um supervisor, o Senhor tem novidade de vida para você nessa noite. Um homem sábio um dia disse: vale mais um dia na tua presença, Senhor, do que 1000 fora dela. E é isso que você tem que ansiar e tem que desejar no seu coração, meu irmão. Vale mais um dia, um único dia, na presença do nosso Pai. Peça isso para o Senhor. Peça isso para o Senhor nessa noite. Porque vale mais um dia na presença dEle. Porque os outros 1000 dias não vão valer a pena. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero orar pela igreja antes. Pai, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor a tua igreja, Pai. A tua noiva, Pai querido. Ah, Senhor, que o Senhor possa usar nessa noite a minha vida, Pai, para glorificar o teu nome, Pai querido. Que a tua palavra, Pai, possa entrar no íntimo de cada um que aqui está, meu querido. Pai, que não seja a mim, o Fabiano, teu filhinho, Pai, mas que o teu Espírito Santo, o meu amigo, o nosso amigo, possa ministrar, Pai querido, no coração daquele, Pai, que tem buscado o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade, Pai querido. Amém e amém. Pode sentar, igreja, aplauda ao Senhor. Boa noite, igreja. Hoje, durante o dia, eu mandei uma mensagem no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp, né? E eu falei que pode ser que alguém esteja passando por um deserto, ou já passou, ou um dia vai passar. Mas a orientação que o Espírito do Senhor diz para a igreja é: direcione o seu ouvido para o lugar certo. Ouça a voz do bom pastor. Esse mês nós estamos falando sobre a palavra profética, sobre santidade. E não vai ser diferente hoje. Hoje eu vou falar sobre um personagem da Bíblia, um homem que, devido à sua sabedoria, intimidade, e particularidade que ele tinha com Deus, num determinado momento Deus se frustrou com a humanidade, com o seu povo. E Deus estava decidido de fulminar com esse povo. E aí esse homem se levanta e intercede pelo povo e diz: Senhor, dê uma nova oportunidade, Pai, porque se o Senhor for começar uma nova geração através da minha vida, não vai ser a mesma coisa, Senhor. Então eu prefiro me colocar, Senhor, na brecha, intercedendo pelos meus irmãos, Pai querido. Não faça isso, eu te imploro. Eu preciso, Pai querido, cumprir com o propósito, com o chamado que o Senhor me deu. E esse homem chama-se Moisés. Moisés, ele era... Eu vou fazer um breve relato de quem é Moisés, para vocês entenderem quando eu entrar no versículo, na palavra. Moisés, ele era um homem de família hebreu, nascido no Egito, porventura, né? Seus pais eram Arão e Joquebede. Seus irmãos Miriam e Arão. E Moisés nasceu num período onde a opressão do inimigo, a opressão, né, de Faraó, estava em ascendência. Faraó, ele se preocupou quando ele olhou e viu que o povo hebreu estava crescendo, estava multiplicando de uma forma muito rápida. E aí ele se levantou e disse: e se esse povo um dia se voltar contra nós? O que será de nós? Então ele levanta um decreto, onde nesse decreto ele diz que a partir dali, todo menino, todo bebê, garoto, menino, deveria ser executado e salvasse apenas as meninas. E Moisés nasceu nesse período. Mas quando Deus tem um propósito para a vida de um homem ou de uma mulher, nada e nem ninguém pode frustrar os planos de Deus. E não foi diferente. Moisés passou por esse período. Ele passou pelo período da perseguição. Mas Deus é tão poderoso, Deus é tão grandioso, que Ele ousou a colocar aquele bebê, Moisés, dentro da casa do próprio faraó, através da vida da sua filha. E Moisés ali, ele foi criado, ele cresceu dentro daquela cultura, se tornou um homem, recebeu treinamento militar, ele se tornou um homem muito sábio, recebeu treinamentos e muitos treinamentos, até chegar um dia que Moisés, ele estava passando por um lugar, e aí ele se deparou com um soldado egípcio agredindo um hebreu, e ali causou um desconforto no coração de Moisés, e ele agiu de forma sozinho, ele agiu de contra
por conta própria, tirando a vida daquele soldado. E a palavra de Deus diz que, por conta disso, Moisés tinha duas escolhas: ou ser preso, ou fugir. Então Moisés, ele achou válido ele fugir, e foi o que ele fez. A palavra nos diz que ele fugiu e foi para o deserto de Midian. E nesse lugar, Moisés, ele conheceu uma família, ele formou também uma família. Sua esposa chamava-se Zípora. Pai da sua esposa, o sacerdote desse lugar de Midian, chamado Jetro, lhe concedeu a mão da sua filha. E ali, dentro desse casamento, Moisés junto com Zípora tiveram 2 filhos, Gerson e Eliezer. E para que vocês entendam, quando eu for entrar na palavra, o ponto essencial aqui é que, quando Moisés foi morar no deserto, Jetro, ele tinha rebanhos de ovelhas, enfim. E aí ele se viu obrigado, na necessidade, de se tornar um pastor. E Moisés, assim, se tornou um grande pastor. E agora eu vou entrar na palavra e vocês vão compreender um pouco. Está lá em Êxodo, capítulo 3, o verso 1. E a palavra de Deus diz o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. De quem que era o rebanho? De Jetro. Me ajuda, hein? Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto. Repete assim, ó, o outro lado do deserto. Repete aí, o outro lado do deserto. E chegou a Horebe, o monte de Deus. O que o Senhor me fez compreender aqui, e o que eu quero compartilhar com a igreja, é que para Moisés ter se tornado um pastor de ovelhas de um rebanho que não era dele, primeiramente ele precisou se comportar de forma a qual a pessoa que confiou aquele rebanho nele visse tamanha confiança no homem. E foi isso que Moisés fez. Ele cuidou por muito tempo, com excelência, com responsabilidade, com compromisso, do rebanho do seu sogro. E aqui diz que ele levou o rebanho do seu sogro Jetro para o outro lado do deserto. Então vocês vão repetir para mim assim, ó, confiança. Mas seja pentecostal, diga assim, ó, confiança. Isso, nós vamos falar um pouco sobre confiança. Eu quero fazer uma colocação acerca de confiança. Por exemplo, eu vou usar hoje até a Roberta, minha esposa. Porventura, um familiar seu tem um sobrinho ou uma sobrinha, e esse sobrinho ou sobrinha é amigo do seu filho ou da sua filha, são muito íntimos. E aí ele fala: ô tio, ô tia, eu posso passar o final de semana na sua casa? E você não vai falar não, não tem como você falar não para um sobrinho, né? Ainda mais, por exemplo, a Rafinha, nossa filha, quando ela quer alguma coisa, ela faz a cara do gatinho do Shurek lá, então não tem como. E aí, o que acontece? Mesmo sendo seu familiar, para ele te confiar em deixar o seu filho, né, o filho dela, passar um final de semana na sua casa, precisa ter o quê? Confiança. E a Roberta, ela vai até o extremo, porque assim, a gente sabe que cuidar do nosso filho, guardar, proteger o meu filho, o seu filho, é diferente. Quando você está cuidando, né, guardando o filho de uma outra pessoa, por mais que seja um familiar, mas não é seu filho. Então, a Roberta, ela é dessa forma. Quando, por exemplo, vai alguém passar um final de semana em casa, lá, alguma amiguinha da Rafa, eu falo: calma, Roberta, nós estamos dentro de um apartamento, dentro de um condomínio. A Roberta fala: eu não sei quem está da porta para fora, eu não sei quem está lá fora, na parte aberta, no playground, então a gente precisa cuidar. E foi isso que aconteceu com Moisés. Ele se colocou no lugar de Jetro para cuidar daquelas ovelhas. Então ele falou, isso o Senhor ministrando em mim, ele falou: aquilo que não é meu, eu preciso cuidar. Se foi me dado a responsabilidade de zelar, de cuidar, eu tenho que fazer isso com zelo, com excelência, com compromisso, com responsabilidade. E Moisés o fez isso. Moisés cuidou, protegeu em todo o tempo. Imagina só, você atravessar um deserto com um rebanho, só você de pastor, atravessando um deserto com um rebanho. Nesse deserto, a primeira coisa que vai ter, provavelmente, é calor, se for de dia, muito calor. Em meio ao deserto, nós encontramos o que lá também? Coiotes, lobos, armadilhas, caçadores, né? Então imagina só o tamanho da responsabilidade de Moisés com algo que não era dele.
mas ele assim o fez e fez com excelência. E como eu disse, eu iniciei falando sobre a questão de confiança. Então entenda uma coisa, Jétro, ele confiou em Moisés o seu rebanho. A situação que eu comentei aqui agora da questão da Roberta, o nosso familiar confiou o seu filho, o nosso sobrinho, a nossa sobrinha, para passar um final de semana conosco. Mas Deus, o meu Deus, o seu Deus, ele me confiou algo e te confiou algo que é de muito valor. E nós precisamos nessa noite entender e nos preocupar, e nos preparar, e nos comprometer em zelar, em cuidar, em proteger isso, que é a nossa santidade. Porque a palavra de Deus, ela diz: esforcem-te para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso está em Hebreus 12, 14. A santidade que o Senhor confiou a mim e a você, a minha santidade, eu sou responsável por ela. A sua santidade, Fábio, você está responsável por ela. Seu Roberto, o Senhor está responsável pela sua santidade. Ninguém pode interceder em favor do Senhor. Então que nessa noite nós possamos entender a importância de nós zelarmos e cuidarmos dessa santidade, porque ela foi confiada a nós, e é através dela que nós vamos ter dois caminhos, e é através dela que nós vamos ou para a glória ou para o lado oposto da glória. Mas não é isso que o Senhor quer de mim e de você. Por isso eu digo nessa noite, assim como diz aqui em Hebreus, esforça-te, meu irmão, minha irmã, esforça-te, preze, zele, proteja. Pode vir lobo, pode vir coiote, pode vir armadilha, pode vir o caçador, pode vir o dia mau, mas não abra mão da sua santidade, porque é a sua santidade que vai te credenciar a viver o sobrenatural de Deus. Não, entenda uma coisa, não vai ser fácil, vai ser difícil, porque vai ser diário isso daí. Essa luta interna minha, essa luta interna sua, de preservar, de zelar pela sua santidade, ela é diária, todos os dias das nossas vidas, até que Ele venha, até que o bom pastor, que Jesus Cristo volte, nós vamos estar com esse espinho na carne. E olha o que Paulo nos diz, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, verso 7, Paulo ele diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Antes que eu continue, eu quero dizer uma coisa: nunca, jamais se vanglorie por algo que você acha que você fez na sua força, porque não se trata de mim nem de você, mas da glória dele que se revela em nós. Então Paulo diz assim, não, para impedir que eu me exalte por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. E por 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Você pode falar assim: Fabiano, eu estou passando por um deserto, supervisor, que você não faz ideia, meu irmão. Você não faz ideia, você está falando daí porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. Mas é como eu disse, todo mundo aqui já passou por um deserto, está passando, um dia vai passar. Eu já tive meu deserto particular. E aí, enquanto eu não entendi de que para que eu passasse por esse deserto, eu precisava expor a minha fraqueza, para que a glória de Deus se manifestasse através disso, eu fiquei parado, eu fiquei estagnado. Mas para a glória do Senhor eu consegui. E se eu consegui, e se Paulo conseguiu, se ele venceu, né? Se ele foi até o final, ele venceu a carreira dele, eu creio e eu tenho certeza de que você, meu irmão, de que você, minha irmã, também vai conseguir, em nome de Jesus. Porque, como eu disse, todos nós temos um espinho na carne, mas não se trata de nós, não é na minha força, não é na sua força, é pela graça, que a glória do Senhor vai se manifestar na sua vida, e já manifestou. Em nome de Jesus eu profetizo que a graça do Senhor, o poder do Senhor já se manifestou, a glória dele já se manifestou sobre a sua vida. Então não desanime não, meu irmão, não desanima não.
Você deve ter parado no meio do deserto e olhou para trás, olhou para frente e falou: meu, parece que eu estou no mesmo lugar. Mas você não está no mesmo lugar. Apenas aprenda isso. Não está na sua força, porque a nossa fraqueza, quando nós expomos a nossa fraqueza para o Senhor, para o bom pastor, a glória dele se manifesta. Amém? O primeiro tópico que eu quero colocar para vocês aqui diz assim, ó: ouça a voz do bom pastor. Ouça a voz do bom pastor. Aquele rebanho, ele conhecia a voz de Moisés, porque senão Jetro, ele não ia continuar confiando a Moisés o seu rebanho. Eu entendo que aquele deserto que diz aqui no texto, que Moisés atravessou o deserto, ele não foi só até uma certa parte, ele não foi só até o começo, até a metade, ele foi até o outro lado. Aquele rebanho conhecia a voz do pastor, a voz de Moisés. E eu digo para você nessa noite, para que você possa atravessar o seu deserto, você precisa agir como uma ovelha. Porque a ovelha, ela é conhecida como um animal dócil, obediente, né? Um animal que escuta. Às vezes aparece uma ovelha aqui ou outra ali que dá um pouquinho de trabalho, né? Mas o bom pastor, ele consegue corrigir em amor. Então, se você quer passar pelo seu deserto, você precisa ouvir a voz do bom pastor. Porque só quando nós reconhecemos a voz do bom pastor, daquele que nos conduz, é que nós entenderemos e passaremos pelo nosso deserto. E pode vir lobo, pode vir coiote, pode vir caçador, pode vir armadilhas, porque o Senhor, com a sua mão poderosa, Ele vai estar te guardando. Assim como Ele já tem feito. Muitas vezes nós temos inúmeros, diversos livramentos, que uns são visíveis, sim, né? Uns a gente consegue entender, perceber e falar, cara, esse foi um livramento. Mas existem muitos outros que a gente nem faz ideia, que a gente nem percebe, que o Senhor, com a sua poderosa mão, nos guardou e nos protegeu. Porque só atravessando o deserto, para poder atravessar o deserto com segurança, eu digo, precisamos ser ovelhas obedientes do Senhor. A ovelha que ouve o seu pastor e cumpre com o que ele pede, tem mais chance de atravessar o seu deserto. Se você ouvir a voz do seu pastor, do seu bom pastor de Jesus Cristo, ouvir, obedecer e cumprir com o que ele está te pedindo, com o que ele está te ordenando, é uma certeza que eu te digo, meu irmão. Você vai conseguir atravessar esse seu deserto. E quando chegar do outro lado, você vai ver que não vai acontecer nada, não aconteceu nada com você. Você vai chegar do outro lado ileso, seguro, guardado pelo nosso Senhor. Olha, de novo, eu vou ler só para você entender aqui, ó. Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Às vezes você está procurando intimidade com o Senhor e não está conseguindo. Você fala, eu tenho feito de tudo. Procurei orientações com homens de Deus, com mulheres de Deus. Eu tenho feito e a coisa não tem acontecido. O Senhor se calou, o céu está de bronze. O imediatismo, ele tem tomado conta das nossas vidas. E por conta disso, infelizmente, muitos cristãos, muitas ovelhas têm se desviado dos caminhos do Senhor, têm deixado de escutar a voz do bom pastor. Mas é preciso entendermos isso, de que existe um tempo diferente. O tempo de Deus, do nosso Senhor, é diferente do nosso tempo. Então, que o imediatismo não faça mais parte da sua vida. Que o imediatismo não venha frustrar os planos do Senhor para a sua vida. Que o imediatismo não venha roubar a sua fé. Que o imediatismo não venha tapar os seus ouvidos, impedindo você de ouvir a voz do Senhor. A minha pergunta nessa noite para a igreja: qual voz você tem emprestado os seus ouvidos? Para quem você tem emprestado os seus ouvidos? Para o bom pastor? Para quem você tem emprestado os seus ouvidos? Você tem sido uma ovelha que escuta, que entende, que às vezes não é no seu tempo, que às vezes não é do seu jeito, e que obedece e que espera se cumprir aquela promessa? Ou você tem agido como o bode? Porque o bode, ele é conhecido como um animal rebelde, um animal difícil de lidar, um animal difícil de se domar.
Em Mateus 25, Jesus ele conversa com alguns homens, alguns religiosos, e ele vem com uma parábola falando sobre que quando Jesus voltar, quando ele voltar como um justo juiz, ele vai voltar para julgar as nações. E em Mateus 25:32 ele diz que o pastor, quando vir, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Então que nessa noite essa compreensão chegue ao seu coração de que não dá mais para agirmos como bodes, não dá mais para sermos rebeldes, não dá mais para sermos crianças mimadas, meninos e meninas na presença do Senhor. Porque Jesus, ele veio pela primeira vez como o Messias, como o nosso Salvador. Ele veio para nos dar uma nova oportunidade. Mas na segunda vez, quando ele vier, ele vai vir como um justo juiz. E como diz em Mateus 25, ele separará para a sua direita as ovelhas, para a sua esquerda os bodes. Reflita na sua vida hoje, num contexto geral, não é somente como cristão, mas como um esposo, como uma esposa, como um filho, como um pai. Será que hoje, pergunte-se aí no seu íntimo, será que eu estou sendo uma ovelha do Senhor? Será que eu estou sendo um exemplo de pessoa, de homem, de mulher? Será que quando o meu Senhor voltar, quando o bom pastor voltar, eu serei separado à direita com as ovelhas? Ou serei colocado à esquerda com os bodes? Vigia, igreja. Cuidado, igreja. Porque sem santidade ninguém vai ver a face do Senhor. E essa escolha está nas suas mãos. Olha para sua mão assim, ó. Pega a sua mão direita e olha para ela. Essa escolha está aí, ó, na sua mão. Aí você quem vai decidir. A partir de hoje, a partir de agora, qual a escolha que você vai tomar? Você vai zelar, vai se esforçar, vai fazer o possível e o impossível dentro da vontade do Senhor em cuidar da sua santidade? Porque sem santidade ninguém vai ver a face do Senhor. O dia mau pode vir, e isso faz parte. O dia mau ele vem, a adversidade ela vem, a dificuldade, o processo eles vêm. Mas nós precisamos ter uma ótica divina, uma ótica santa. Os nossos olhos têm que estar voltados para aquela dificuldade, para aquela adversidade, para o dia mau. Mas você não pode se prender naquilo, porque dentro daquilo sempre o Senhor vai te dar o discernimento do que e por que aquilo está acontecendo. Então eu entendo, e você precisa entender, que isso é para o seu crescimento, é para o amadurecimento da sua pessoa. Mas se você ouvir a voz do bom pastor, estará seguro e tudo ficará bem. E você chegará ao monte de Deus, o monte de Horebe. Por que eu estou falando isso? Porque o texto segue dizendo que Moisés ele atravessou o deserto com as ovelhas. E a palavra do Senhor diz que ele chega num lugar onde ele vê uma sarça em chama. E aquela chama não consumia a sarça. Eu entendo que Deus ali permitiu uma experiência para Moisés, ali com Moisés, porque ele perseverou. Porque não é fácil a gente passar pelo deserto muitas vezes sozinho, ainda tendo que ser responsável por outras pessoas, por ovelhas, que seja por um rebanho, e não desistir. E foi isso que Moisés fez. E é isso que ele está nos ensinando essa noite. Se você está dentro de um processo hoje, se você está passando por um deserto hoje, não para na metade, não recua. Pelo contrário, segue em frente, porque você vai atravessar esse deserto. E do outro lado, grandes coisas estão te esperando. E foi isso que aconteceu com Moisés. Ele teve uma experiência com Deus. E a partir dali ele foi levantado como um líder do povo de Deus, do povo hebreu. E em determinado momento ele se limitou. Moisés se limitou. Porque ele diz que ele era gago, que tinha dificuldade de falar. E ele começa a colocar empecilhos, dificuldades. Mas Deus já sabia do coração dele, já sabia do que ele ia falar. Então Deus levanta o seu irmão para ajudá-lo. Mas resumindo, se você quer chegar do outro lado, no Monte Horebe, se você quer chegar do outro lado e ver a face do Senhor, você precisa perseverar. Pode estar pesado, pode estar difícil, está complicado, parece que não tem saída, mas o Senhor manda te falar essa noite que tem saída sim, porque para Ele nada é impossível.
Para o meu Deus e para o seu Deus, nada é impossível. Olha para o seu irmão do lado e fala assim: zele pela sua santidade. Fala para o do outro lado também: zele pela sua santidade. Às vezes a gente se preocupa tanto, eu falei sobre isso da última vez que eu ministrei aqui na igreja, que às vezes a gente se preocupa tanto em ter intimidade com Deus, mas faz as coisas de qualquer jeito, não procura ter intimidade. Para ter intimidade com Deus tem um processo, meu irmão. Você precisa se aproximar dele. E foi o que aconteceu aqui. Moisés, ele passou pelo processo, ele atravessou o deserto, chegou no pé daquele monte, teve aquela experiência com o Senhor, e a vida dele, a partir dali, nunca mais foi a mesma. Eu quero pedir, para encerrar aqui, estou quase acabando, quero pedir para o Bruno apagar todas as luzes. Quem tiver com criança, pega no colinho, mas eu quero fazer uma dinâmica só para vocês entenderem, tá? Eu vou pedir um favor para vocês, durante 30 segundos vocês vão fazer algo aqui, para a gente entender sobre a importância de estarmos com a nossa santidade preservada. O que eu vou pedir para vocês, irmãos? Mas faça com fé. Vai ser só durante 30 segundos. Eu preciso que vocês me ajudem durante 30 segundos. Muitos vão achar estranho, não tem nada a ver, que bobagem. Mas quem entender, vai ser ministrado de uma forma tão poderosa. O que eu peço para vocês a partir de agora? Durante 30 segundos, da forma que você assim quiser, grita aí, dá um grito. Durante 30 segundos. Pode gritar, não fica com vergonha não. Pode gritar. Tá bom. Acende a luz, Bruninho. Gente, o Senhor me ministrou tão grande nisso aqui, porque eu vi um vídeo sobre isso. E se é para edificar a igreja, a gente não tem que ter vergonha de copiar. Isso foi só 30 segundos do que pode acontecer se você for para o caminho errado, meu irmão. A palavra de Deus diz em Lucas 13: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. E no versículo 28 diz que e naquele tempo haverá choro, ranger de dentes, sofrimento, e tudo isso vai ser eterno, meu irmão. Eu não aceito isso, eu não aceito isso para a sua vida não, meu irmão. Nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no seu coração acerca de que nós precisamos nos colocar como ovelha santa do Senhor, estar com as nossas vestes preparadas, porque quando o Senhor voltar, não vai dar tempo, meu irmão, de você se redimir. Se você entrou nessa igreja nessa noite desiludido, desenganado, sem esperança de nada, sem fé, meu irmão, eu digo para você que tem sim, meu irmão. Eu digo para você que tem solução sim. Como eu disse, foi 30 segundos só. Eu não sei vocês, mas eu estava aqui em cima, eu senti um desespero tão grande. Não é possível que você está aí no seu lugar, que ainda não conhece esse Jesus, e vai continuar vivendo essa vida, meu irmão. A palavra diz que quando o Senhor voltar vai ser semelhante a um ladrão. Ele não vai avisar. Não vai dar tempo de você se redimir com ninguém. Não vai dar tempo de você se redimir nem tão pouco com o Senhor, meu irmão. Então por isso nessa noite eu quero te dar uma oportunidade de você consertar a sua vida. Às vezes o nosso ego, a nossa autossuficiência nos faz nos comportarmos como bodes, como pessoas desobedientes, rebeldes, sabe? Colocando o seu eu na frente. Você está sempre certo. Meu irmão, minha irmã, chega de viver como menino.
chega de viver como uma menina, chega de viver sendo mimado, porque o que o Senhor tem para você é um amor infinito, incondicional, inexplicável, e esse amor está disponível para todos nós. Esse amor está disponível para mim, e esse amor está disponível para você também. A minha pergunta nessa noite é: durante 30 segundos, você sentiu na pele o que pode acontecer, ou melhor, o que vai acontecer, porque a palavra do Senhor quem diz não sou eu. Naquele tempo haverá ranger de dentes, sofrimento, angústia, escuridão eterna. Nessa noite o Senhor está te dando uma oportunidade de você fazer a escolha certa, de quando o justo juiz, o bom pastor chegar, ele te separar e colocar junto com as ovelhas. E a minha pergunta nessa noite é simples, mas é direta, porque o meu Jesus, ele não está à venda, ele é inegociável, não está em promoção, e não existe black fraude. O meu Senhor Jesus, ele é único e eterno. E nessa noite eu te pergunto, para você aí, você sabe que essa palavra foi para você?